paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa tarde, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, tua família, teus irmãos, teus projetos, teus sonhos, que Deus abençoe teu coração, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus reine sobre tudo na tua vida, que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo neste momento, que o consolo de Deus invada todo o teu coração, a tua mente, aonde estiver atribulado, ansioso, angustiado, que a paz de Deus venha reinar sobre você, meu querido. Deus é contigo, tu não está sozinho não. O Senhor segura bem forte na tua mão e diz: eu sou contigo, não temas nem te espantes, aleluia, glória a Deus. Não temas, meu irmão, não te espantes. O assolador, o teu inimigo, Deus está batendo ele hoje, está jogando ele por terra hoje, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está lá no mundo. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui hoje, mais neste dia, orando, clamando. Dobre aí os teus joelhos, vamos clamar a Deus, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Jesus. Não perca a tua ligação com Deus por causa de nada, por causa de ninguém. Mantenha a tua intimidade com Deus. Mantenha a tua comunhão com o Senhor em todo o tempo, viu? Em todo o tempo que você venha manter essa união com Deus, que você não venha perder o foco do céu, porque esse é o objetivo. É o que eu sempre tenho chamado a atenção aqui, para que o teu foco, o teu objetivo seja o céu. Não perca o foco de lá por causa de trabalho, por causa de casa, por causa de amigos, por causa de problemas. Você não venha perder o foco, meu irmão. Não perca a direção do céu, que o teu alvo seja Cristo. Amém? Irmão, já quero iniciar esse momento de oração com uma palavra que o Senhor me deu aqui em João capítulo 1, aonde a Bíblia vai dizer sobre Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então, Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, aleluia, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, nesse momento dessa palavra aqui, a Bíblia vai falar que nesse instante o Senhor Jesus ele vinha escolhendo os discípulos para poder caminhar, com ele. E a Bíblia diz que ele escolheu André e, consequentemente, André, irmão de Pedro. E Jesus chamou Pedro de Simão Barjonas, que ele disse que ele era pedra e sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Consequentemente, a Bíblia diz que o Senhor, quando encontrou Felipe, ele disse-lhe: siga-me. E Felipe, como André e Pedro, eles eram da cidade de Betsaida, irmãos. A Bíblia diz que, você vê que interessante, Jesus tinha acabado de encontrar Felipe, mas Felipe já foi anunciando Jesus para outras pessoas. A obra já começa no início, irmãos.
a obra já decorria no início. Eu até me recordei, enquanto eu estava lendo essa palavra, de quando eu entreguei minha vida para Jesus, de quando Jesus, na verdade, me encontrou. E quando Jesus me encontrou, que Ele me escolheu, irmãos, que eu aceitei Jesus num dia de domingo, numa igreja em Madureira, no Rio de Janeiro. E eu me recordo que depois que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me lembro que um dia depois, irmão, Jesus me acrescentou dons e eu já comecei a pregar e falar do reino dos céus. À medida que as pessoas que chegavam perto de mim naquela semana que eu tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, as pessoas chegavam perto de mim e eles eram impactados pela presença que eu recebi. E eles diziam: o que você tem, irmã Jéssica? Eu dizia: Jesus. E eles vinham chorando e diziam: eu quero esse Jesus que está na tua vida. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? Quando você é escolhido, quando você é separado para uma obra, instantaneamente o Senhor acrescenta sobre a tua vida a graça, irmãos. Você já era escolhido desde o ventre da tua mãe. O salmista disse que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia ele. Antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, Jesus já te conhecia, irmão. Antes que os discípulos fossem escolhidos, Jesus já conhecia cada um deles, sua personalidade, suas atitudes, seus pecados, seus erros, sua família, tudo. Jesus já sabia onde estava o limite de cada um, mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o cumprimento da palavra sobre a vida de cada um. Você pode entender isso? Que Jesus está preocupado com o cumprimento da palavra dele sobre a tua vida. E às vezes você está aí se condenando, se culpando, dizendo: eu não mereço, eu não sou digno, por que Deus me escolheu? Aí você fica um tempão dizendo: não mereço, não vou fazer a obra, não vou colocar a mão no arado, eu sou sujo, eu sou indigno. Irmão, todo mundo é indigno. Recebe um favor imerecido, pois a Bíblia diz que nós recebemos um favor imerecido. Aleluia, glória a Deus, que Deus está aqui. Então, o tempo que você perde dizendo: eu não sou digno, eu não mereço, não, pastor, eu não quero agora, eu não quero fazer a obra agora, eu não posso ir, eu não vou. O tempo que você perde com isso era o tempo que você faria como os discípulos fizeram. A Bíblia diz que Jesus olhou e falou: siga-me. A Bíblia diz que imediatamente eles levantavam e seguiam Jesus, né? Então, às vezes você fica perdendo tempo quando você deveria se levantar e dizer: eis-me aqui, Jesus, eu te seguirei, eu vou. Vai, irmão, levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta dessa prostração, levanta dessa opressão que está sobre você, levanta dessa tristeza, desse receio de ir. Levanta, meu querido, está na hora de você levantar. Eu contemplo pessoas sentados, prostrados, aprisionados por corrente. Deus quer te soltar hoje desse cativeiro. Deus quer te soltar hoje dessa prisão espiritual, dessa prisão emocional que está sobre a tua vida. Você tem que entender que você é um escolhido de Deus. Não tem para onde correr, meu irmão. Jesus, ele não está aqui para poder falar dos teus pecados, não. Ele está aqui para poder falar quem você é. Você é um escolhido de Deus. Então a Bíblia diz que dali Filipe, André e Pedro, que eram da cidade de Betsaida, a Bíblia diz que Filipe encontrou logo em seguida Natanael. E ele já foi anunciando, né? Assim como eu aceitei Jesus e que eu já fui anunciando para aquelas pessoas no outro dia que Jesus era bom, que ele era maravilhoso, e as pessoas queriam Jesus, que estavam na minha vida, né? Então, você vai passar agora a deixar de ser uma pessoa que estava perdida no meio do escuro para ser um exemplo, para ser um testemunho vivo, para que as pessoas olhem, como a Bíblia diz, irmãos, que a terra geme e está juntamente com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, você é filho de Deus.
O mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, ou seja, existe um povo que está fora dessa geração que são os filhos de Deus, irmãos, esperando, gemendo para que a gente se manifeste, pessoas que são de Deus se manifestem para pessoas que estão perdidas no escuro. Então a Bíblia diz que Filipe, quando ele saiu, ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Então isso prova que Filipe já conhecia a palavra de Deus, então ele já veio anunciando algo que ele esperava. Então, irmão, pensa comigo, eu antes de conhecer Jesus, as pessoas perguntavam para mim: qual é a tua religião? Eu dizia: não, eu não tenho religião, eu creio em Deus, em Jesus. Eu só creio em Deus, irmãos, eu não criei nenhuma religião, nenhuma, eu só creio em Deus. A minha fé estava firmada em Deus, apesar de eu não ser de nenhuma religião. Então, quando as pessoas perguntavam, eu dizia: eu creio em Deus. Eu me lembro que lá na minha casa a Bíblia ficava aberta todos os dias no Salmo 91. E aí eu via ali aquela Bíblia, todos os dias eu passava por lá e eu via a Bíblia aberta no Salmo 91, cheia de poeira, as folhas que estavam enroladas. Um dia eu cheguei em casa, eu era jovem, eu devia estar com uns 13, 14 anos, não sei. E aí eu me lembro que naquele dia a minha mente atentou para a Bíblia. Eu peguei a Bíblia pela primeira vez e eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a palavra de Deus. Então, ou seja, porque quem me despertou para isso? Se não tinha quem pregasse para mim, que se não tinha quem anunciasse a palavra de Deus para mim ainda, quem ainda nem tinha anunciado a palavra de Deus para mim. Então, ou seja, quem me chamou para aquele despertamento? O próprio Deus. Quando você é escolhido de Deus, irmão, o próprio Deus te chama para o despertamento. Antes de eu ser evangélico, eu dizia para as pessoas: um dia, quando eu me converter, eu serei crente de verdade. Eu vou servir ao Senhor de verdade. Mas eu não tinha nem noção do que eu estava falando, mas eu tinha um entendimento daquilo que eu cria. Você precisa ter entendimento daquilo que você crê, porque quem espera uma hora encontra, irmão. Olha, Filipe estava esperando, André estava esperando, Pedro estava esperando, Natanael estava esperando. Quer ver? Eu vou te provar isso. A Bíblia diz que quando Filipe foi anunciar a ele disse: olha, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Isso prova que eles conversavam, que eles falavam sobre a lei de Deus. E a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael, ele veio com um senso crítico, né, de julgamento. Ele perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Irmãos, isso é muito poderoso. Às vezes aquilo que tu julga que não pode acontecer, que pessoas não podem falar da palavra de Deus, irmão, é exatamente aquela pessoa que Deus vai usar para você. Eu me recordo que à medida que eu fui crescendo, eu vim morar na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E aí eu me lembro que quando eu cheguei aqui, que eu ia trabalhar, eu trabalhava no centro do Rio, na Riachuelo. E eu me lembro que à medida que eu ia nas estradas aqui de São Gonçalo, onde você vai passando tem placas no alto, outdoor, e tudo outdoor que eu via nas estradas estava: Jesus te ama. Jesus, ele quer te salvar. Jesus. E impressionante, irmão, que à medida que eu passava nas estradas, todo dia tinha uma mensagem diferente nos banners. Eu ficava pensando: Jesus deve escrever essas mensagens para mim. E o mais incrível, irmão, que eu me sentia tocada, movida por essa palavra, né, que estava escrita nos outdoor. E todo dia tinha escrito uma palavra lá: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Deus, ele tira esse jugo de você. E aquela palavra ia entrando dentro de mim. E eu me lembro que quando eu fui trabalhar lá naquele lugar, na Riachuelo, tinha uma irmã que ela sempre olhava para mim e dizia assim: você é crente? Eu dizia: não sou, porque as pessoas achavam que eu era crente. Hoje eu entendo que eu já tinha cara de crente, né? Ali aos 22 anos de idade, mas eu não era crente porque eu já cria em Deus, então eu já estava esperando por algo. Porque Deus já tinha me escolhido. Você já está esperando por algo, porque Deus já tinha escolhido muito antes de você existir. Aleluia, glória a Deus. Antes de você existir,
Deus já estava preparando tudo para você poder se encontrar com Ele. Deus usava ela para mim com grande poder, com grande glória. Eu me lembro que um dia, eu ali trabalhando, naquele dia ela não foi trabalhar. E eu senti falta dela ali naquele dia, da palavra que ela pregava. E aí um dia eu olhei assim e não vi ela e eu falei assim, aí naquele dia eu fiz uma oração a Deus, eu disse, Deus, se o Senhor quer verdadeiramente me salvar e o Senhor quer me libertar, toca lá no coração daquela irmã lá, que tem pregado para mim aqui, e faz ela me ligar. Irmão, sem brincadeira, não levou 5 minutos, o telefone na frente de loja tocou. O chefe que trabalhava na frente de loja veio correndo dizendo, Jéssica, tem um telefonema para você, vai lá no balcão. Aí eu saí do caixa, ele pegou e mandou uma moça me render, e eu saí do caixa e fui lá atender o telefone. Irmão, inacreditavelmente, é verdade. Deus usa quem a gente menos espera e você não pode julgar da onde que vem quem é e quem vem para poder pregar para você. Deus, olha, eu quero te dizer uma coisa hoje profética nessa tarde. Deus vai usar o inesperado para a tua vida. Deus vai usar aquilo que você não acredita que Deus vai usar. Porque Deus pega aquilo que não é para confundir aquele que acha que é alguma coisa. E naquele dia, quando eu atendi o telefone, que aquela irmã falou comigo no telefone, ela já falou comigo chorando. Ela, irmã Jéssica, eu estava aqui e Deus falou comigo, liga para ela porque eu quero salvá-la. Irmãos, na frente de loja eu comecei a chorar e disse, você está falando sério? Eu já comecei a chorar do outro lado. Ela, você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Irmãos, coisa linda, estou sentindo a presença de Deus. Deus, Ele move os céus hoje para te salvar, meu irmão. Deus move hoje a terra para te salvar. Ele está ouvindo o teu gemido, Ele está ouvindo o teu clamor. Ele sabe quem você é. E mesmo que você questione, mesmo que você duvide, é você que Ele escolheu para uma grande obra. É você que Ele quer, aleluia, para fazer uma grande obra nessa terra. E aí eu me lembro que ela falou para mim, ela, irmã Jéssica, eu queria te convidar para vir na minha igreja. Irmãos, ali daquele momento eu disse, eu vou. E eu me lembro que naquele dia eu saí da loja e fui direto lá, para aquela igreja Assembleia de Deus em Madureira. E quando eu cheguei lá, naquele lugar que terminou o culto, eu já estava chorando o culto todo. E aquele pastor, quando ele fez o apelo, eu imediatamente levantei as minhas mãos e fui lá na frente render a minha alma e meu coração para Jesus. E, irmãos, eu posso dizer, foi amor à primeira vista. Eu sabia com quem que eu estava encontrando, porque eu já esperava por ele. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você vai saber com quem você está encontrando, porque você já espera por ele. E Jesus sabe disso, ele conhece isso no teu coração. Assim como Natanael, ele perguntou, pode vir alguma coisa boa? Por que ele falou isso? A Bíblia vai dizer que Nazaré era uma cidade que tinha poucos habitantes ali, poucos mais de 500 habitantes. Era uma cidade assim que era insignificante para eles, né? A pouca cultura, um povo ignorante. É tipo assim, bairros que você vai que é muito pobre, um povo muito miserável e tal. Então, ou seja, então ele repugnou aquilo ali. Ele desprezou porque ele olhou aparentemente aquela situação. De verdade, irmão, se você analisar, nós não devemos aceitar qualquer coisa, qualquer palavra, né? Porque ele já sabia que em Israel já tinham muitos falsos profetas, irmão. Muitas pessoas que estavam falando e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Aí quer ver que coisa interessante? Nesse momento que Natanael disse isso, Filipe disse para ele, vem e veja. Irmãos, ainda que você duvide no teu coração, sai aí desse teu lugar, vai ver.
Vai lá, tira a tua dúvida, vai naquela igreja que você às vezes duvida que Deus esteja ali, vai lá, irmão. Deus vai se apresentar para você. Às vezes aquela irmã, aquele irmãozinho que você duvida. Irmãos, quantas vezes eu andando na rua, Deus levantava moradores de rua para falar comigo. Deus usava, Deus não usou a mula, irmão. Deus não deu a ordem à mula para falar. Deus usa quem Ele quer para poder falar conosco, irmãos. Deus vai usar quem você menos imagina para a tua vida. Então, se você está duvidando, levanta, vai lá e vê, tira a sua dúvida. Mas eu quero te dar uma certeza absoluta. Deus vai falar contigo. Eu sempre conto esse testemunho, porque quando eu gravei, meu CD, meus louvores, antes de eu gravar meus louvores, tem um louvor que eu gravei, que o Senhor me deu, que ele tem o título de Deus Falou Comigo. E eu tive um sonho antes de gravar o CD, e desse sonho eu escrevi esse louvor, Deus Falou Comigo, que está até aí no canal. Você pode ouvir que ele é muito tremendo. E aí, quando eu tive o sonho, eu via 3 pessoas no meu sonho, que era um homem e 2 mulheres. E esse homem, essas 2 mulheres, eram 3 almas que eu cuidava, irmão. É sério isso. 3 almas que eu cuidava, que estavam perdidas no mundo e que o Senhor colocou na minha mão para eu poder cuidar. E eu me lembro que no sonho, eles se colocavam na frente do meu ministério e pagavam o preço pela obra de Deus na minha vida. Deus usava eles para abrir os caminhos para mim. Mas, missionária, como assim? Irmãos, deixa eu te dizer, Deus não usou pessoas de boa aquisição financeira, não, irmãos. Deus não usou pessoas que estavam em cima de altares, líderes, pastores, não. Ao contrário, no meio da minha caminhada, no tempo de cumprimento de promessa, os líderes, os ministros, aqueles irmãos que estavam ao meu redor, na verdade, no tempo do cumprimento da promessa, eles se levantaram contra mim, para que a obra de Deus não andasse na minha vida. Mas aqueles que ninguém dava nada, aquelas almas que estavam quebradinhas, que eu estava cuidando deles, irmãos, aquelas almas estavam quebradas mesmo. Deus levantou eles para poder me ajudar ministerialmente, para que se cumprisse o tempo favorável na minha vida da promessa que Ele tinha me feito, que eu ia gravar os louvores. E aí eu me lembro que nesse sonho eu vi eles pagando o preço pela obra de Deus na minha vida. E aí eu me lembro que ali eles iam num barco junto comigo até um certo ponto. Depois de lá, no final, eu encaixava a minha mão num círculo que um ancião de dias abria um círculo no ar, e ali ele enchia de óleo ungido e mandava eu colocar minha mão lá. Quando eu colocava minha mão lá, eu sentia a grande glória de Deus. E daí surgiu o louvor Deus Falou Comigo, que eu vou até cantar um pedacinho dele para você, que ele diz assim, ó: Ei, o sonho o Senhor me mostrou, por quantas águas teria que passar, e enviaria servos para me ajudar, pessoas que ainda não conheciam, pela misericórdia iriam encontrar, e a tua face todos vamos contemplar. Deus falou comigo, colocou na minha mão óleo ungido. Deus falou comigo, Ele me chamou, fez de mim um escolhido. Viu, irmãos, que poderoso esse louvor? Então, eu estou falando aqui nessa tarde hoje sobre aquele que é escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus, você é escolhido, meu irmão. E você precisa crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Então, não fique esperando por algo mirabuloso, não fique esperando por, às vezes, um
pastor, um líder, um missionário ia na tua casa para pregar para você ou para entregar algo para você de Deus. Irmão, Deus vai usar aquilo que você menos imagina. E aí essas 3 pessoas que estão na presença de Deus até hoje, que eu ganhei para Jesus, e foi eles, irmão, que abriram as portas para que eu pudesse passar. Natanael estava ali, então Deus falou para ele, Felipe falou para ele, vem e veja. Aí ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Irmão, Deus conhece seu coração. Ele sabe quando às vezes você diz assim, poxa, eu não aceito isso que está acontecendo no evangelho, eu não aceito isso que está acontecendo na igreja, no meio dos irmãos, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não escuto isso, por isso que eu não escuto aquilo. Deus conhece seu coração, irmão, e graças a Deus que você não se alimenta de qualquer coisa. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Deus conhece seu coração, Deus conhece a sinceridade, aleluia, do teu coração. Ele sabe o que está passando aí, Ele sabe o que está sentindo. Irmãos, posso te dizer uma coisa, de repente no momento crítico de Natanael, porque segundo que a Bíblia diz, Natanael era da Galileia e era mais ou menos 14 quilômetros de distância, irmãos, ali da cidade da Galileia para Nazaré. 14 quilômetros de ônibus, de carro ou de ônibus vai dar mais ou menos de 15 a 20 minutos, até meia hora. Mas se você andar a pé vai ser de 1h15 a 1h30. Então, ou seja, não era uma cidade tão distante, né? Era uma cidade próxima ali uma da outra, mas ele olhou primeiro para a aparência, ele não imaginou que algo bom viria de lá. Mas, irmãos, é exatamente de lá, da onde tu menos espera, é que Deus vai enviar providência, é que Deus vai enviar auxílio, é que Deus vai enviar socorro, glória a Deus, é que Deus vai enviar a paz, é que Deus vai enviar a mão que vai te ajudar, irmãos. Creia nisso, porque Deus conhece seu coração, Ele sabe que você não aceita qualquer coisa. Então a Bíblia diz que perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Irmão, você sabe por que Natanael estava sentado debaixo da figueira? Segundo a história de Israel, a figueira era usada para um lugar de descanso, de meditação. Então essa é a prova viva de que Natanael estava ali, debaixo da figueira, orando, buscando a Deus. O coração dele estava ansioso por Deus. Talvez ele estivesse ali aflito, olhando os acontecimentos no mundo, as coisas que estavam acontecendo. Talvez ele já não estava suportando mais ver as coisas erradas que estavam acontecendo na cidade dele, no país dele. Ele estava falando com Deus, irmãos. Ele estava ali dizendo, pai, olha, eu não aceito ser assim como eles, eu não aceito viver dessa maneira. Então Jesus sondou o coração dele e disse para ele, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Irmãos, figueira é uma árvore de prosperidade. Tanto que quando Jesus foi lá na figueira que ele não encontrou fruto, ele mandou e deu ordem para aquela figueira secar, porque se a árvore não desse fruto, para nada prestava. E, irmão, segundo a cultura de Israel, quando a figueira ela não dá fruto, isso prova que Deus não está presente. Olha que forte, entende? Então ele estava debaixo da figueira. Será que não estava ali dando fruto? Ele entendeu que aquele tempo ali era o tempo de restituição, era tempo... Você tem que entender, irmãos, que parece que está tudo seco na terra, mas você tem que estar debaixo da figueira, porque Deus está te contemplando. Como assim, missionário? Você tem que estar debaixo dessa oração mesmo, debaixo dessa busca mesmo, debaixo dessa entrega. Por quê? A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que forem achados orando. Irmãos, Jesus está às portas, pertinho de voltar, e Deus, Ele quer aleluia, te encontrar debaixo da figueira. Ele quer me encontrar debaixo da figueira. Ele falou, então Natanael declarou, mestre, tu és filho de Deus,
Tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Tu viu, irmão, coisa linda? Ele ficou tão maravilhado de Jesus dizer que viu ele debaixo da figueira, ele reconheceu naquela mesma hora, ele teve entendimento naquela mesma hora que era Jesus, o Filho de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe discernir se é Deus ou se não é. E Deus, ele sabe que você conhece a presença dele, ele sabe que tu conhece as coisas que vêm do Espírito de Deus, e ele sabe que tu não será enganado. Por isso que quem vai se manifestar a você, seja através de uma pessoa, seja através de uma criança, seja através da televisão, seja através da internet, porque, irmãos, Jesus, ele tem se manifestado através de vários veículos que tem nos proporcionado, né, ouvir a voz de Deus. Porque de verdade, irmão, quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer assim, eu não ouvi falar de Jesus. Mentira! Tem televisão, o celular que nós carregamos na mão, às vezes 24 horas, ali você tem acesso à voz de Deus constantemente. Às vezes quando eu ligo aqui o celular, que eu vou ver, aí eu vejo aquelas lives ao vivo e vai passando pessoas do mundo inteiro, irmãos, até de tribos de indígenas, que o pessoal ainda usa folha, mas já está o celular lá. Então, glória a Deus, quando Jesus voltar, não vai ter ninguém que não saiba que ele voltou, irmãos. Né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele tem sido anunciado e você não vai ser enganado, seja pela televisão, seja por qual veículo for, você vai saber que é Deus falando contigo. Hoje, neste dia, nessa gravação desse vídeo aqui, dessa oração, você, meu irmão, minha irmã, jovem de Deus, criança que vai ouvir esse vídeo, você vai saber que é Deus, que é o Espírito Santo que fala contigo e nunca mais ninguém te enganará, ninguém te confundirá, porque ele disse, olha, se você creu porque eu disse que vou te vi debaixo da figueira, irmão, você é uma pessoa de fé, sabia? Porque se tu creu dentro daquilo que o Senhor te falou, ainda que seja pequeno, a Bíblia afirma e diz, então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, eu quero te dizer profeticamente, a partir deste dia de hoje, tu não vai só ouvir a voz de Deus, mas você vai ver o céu aberto sobre a tua casa, o céu, aleluia, aberto sobre a tua família, o céu aberto sobre o teu trabalho, o céu aberto sobre a tua rua, os céus abertos sobre a tua nação, os céus abertos sobre a tua igreja, porque você vai ser um exemplo de Deus aonde tu for, viu, irmão? Porque segundo a história bíblica, Natanael foi um grande profeta de Deus, não é confirmado, mas eles verificaram, e segundo a história, ele foi esfolado vivo, irmão, e decapitado, mas ele morreu por causa da fé, porque ele carregou aquilo com ele até o fim. Nada nem ninguém vai abalar a tua fé, porque Deus vos fala hoje, ele é contigo, ele te contemplou aí dentro desse quarto, ele te contemplou aí dentro, aleluia, dentro desse frigorífico, ele te contemplou aí dentro desse trabalho, dentro desse caminhão, dentro desse carro, dentro desse táxi, dentro desta Uber. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu peguei uma Uber, estava passando uma grande luta, aquele Uber, ele era um crente de Deus, de repente nós começamos a partilhar de testemunhos poderosíssimos, e à medida que nós partilhávamos de testemunhos, eu dizia para ele que ali eu estava passando um grande processo de enfermidade, era vale da sombra da morte, mas que minha fé estava firmada em Deus. Irmãos, de repente o celular dele mudou a voz e ficou uma voz gloriosa, e a gente já estava sentindo a presença de Deus, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que eu estou toda arrepiada, porque Deus fala, irmão, por onde Ele quiser. E aí ali naquele momento a voz daquele celular mudou, aleluia, e a voz
ali falava comigo, e aquele homem ficou maravilhado com o que aconteceu, e Deus falava através daquele celular: tu és minha filha, tu és, aleluia, minha escolhida. Irmão, foi glorioso aquilo. Deus falou através daquele celular. Aquele Uber começou a dar glória, eu comecei a dar glória, e ele disse para mim: nunca vi algo tão poderoso como isso, irmãos. Isso é mentira, missionário? Não, irmãos. Deus existe. Deus, ele manifesta o teu poder. Deus, ele vê debaixo da figueira, ele vê dentro do ônibus, ele vê aonde tu estiver, irmãos, ele vai te ver, ele vai usar alguém para falar contigo. Deus está hoje me usando para falar com você, aí nessa rua, dentro da sua casa, viu? Deus, ele está me usando para falar contigo hoje, dizendo: eu te contemplo nesta situação que tu está, e tu não está sozinho. Eu vim como redentor da tua alma, como salvador da tua vida, para mudar a tua história, para mudar o rumo dessa situação, para poder mudar, para poder dar um basta, para anular tudo que vinha sobre você. Meu querido, muito poderoso isso. Eu quero dizer para você hoje, diante dessa palavra revelada, poderosa, gloriosa, eu quero te dizer: Deus não te esqueceu. Natanael estava debaixo daquela figueira, mas Deus não esqueceu dele. Deus o contemplou naquele momento, e Deus te contempla hoje. Aleluia e glória a Deus por essa palavra. Irmãos, que coisa linda, eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Se coloca de joelho aí, para você poder continuar ouvindo a voz de Deus. Corra para Jesus, irmãos. Vai fazer tua obra, viu? Pega aí a tua bolsa e vai embora, irmãos. Pega teu panfleto, igual eu colocava meus panfletos no bolso, e ia pregar, irmãos. Vai pregar. Vai, entra dentro das bocas de fumo. Se Deus tem um propósito, uma obra contigo, vai fazer tua obra. Não faz sem direção de Deus não, mas se Deus tem te dado uma direção, vai, porque Deus será contigo. Amém, irmãos? Porque é hora, é tempo. Jesus está às portas, irmãos. Vai ser um anunciador desta palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Ó Pai, diante dessa palavra tão linda ministrada, não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, porque tua palavra diz que nós não sabemos orar da forma que convém, mas que teu Espírito intercede por nós. Intercede por mim, Senhor. Intercede por esse meu irmão. Fala com ele, fala com ela, meu Pai amado. Fala com essa pessoa hoje. Ministra o teu coração de forma gloriosa, porque eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Porque segundo a tua palavra, quando Pedro terminava de pregar, o povo era batizado com o Espírito Santo. Quando Paulo terminava de pregar, o povo era batizado com o Espírito Santo. Renova, glória a Deus. Essa pessoa batiza com o teu Espírito, acrescenta teus dons sobre ela, dá o consolo assim como tu deu para Natanael, Jesus. Ó meu Pai, brada nessa casa, nessa família, salva, meu Senhor, salva a parentela deste homem, salva a parentela desta mulher, salva a parentela, Senhor, deste jovem, dessa jovem. Meu Pai, glorifica teu nome, glorifica teu nome, faz como o Senhor quer, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher, porque é tempo. Se o Senhor está escolhendo essa pessoa, se o Senhor está levantando ele nesse tempo, se o Senhor está levantando ela, é porque é tempo de cumprimento, é tempo de fazer a obra, não dá mais para voltar atrás. Ó meu Pai, visita essa pessoa que estava entregue à depressão, à tristeza, à angústia, à aflição, à doença, à enfermidade. Levanta essa pessoa da enfermidade, assim como a sogra de Pedro, que estava enferma, logo depois que Jesus escolheu eles. Meu Pai, quando Jesus chegou lá, tocou nela,
ela, e naquele mesmo momento ela ficou curada da febre, ele se levantou para servir. Irmãos, não dá tempo, não dá mais tempo não. Jesus, ele quer ganhar tempo com a sua vida, viu? Então levanta e anda, toma a tua cama e vai, que você que estava cego enxergue, você que estava surdo ouça, você que não andava ande, você que não falava fale, porque o Senhor Jesus, glória a Deus, está indo aí agora, ministrando sobre a tua vida, te tocando nesse leito de hospital, te tocando e arrancando esse câncer da tua perna, das tuas costas, da tua barriga, da tua cabeça, do teu pescoço, da tua mão, aonde estiver alojado, Deus está arrancando hoje para a glória de Deus, essa síndrome do pânico, esse espírito de loucura, esse pânico do medo, medo de sair na rua, medo de estar com pessoas, medo de falar, medo de andar, medo de morrer. Pai, vai quebrando agora na autoridade do seu nome e levanta essa pessoa, Senhor meu Deus, Senhor, desse estado que ele estava vivendo, meu Pai, porque tu contemplou a oração, tu contemplou o clamor e hoje tu está dando vitória a cada um. No nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos essas vidas e decreto a vitória debaixo desta presença, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Presença poderosa, que Deus te abençoe, que Ele te cuide, que Ele te alicerce, que Ele fale contigo. Meu irmão, fica com um abraço de Deus sobre você, fica com um abraço da tua irmã Jéssica Stopp e fica com Deus. Aleluia.